Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra para os irmãos que Deus colocou no meu coração, uma analogia entre o que está acontecendo, né, o cenário de hoje, a pandemia, e a nossa vida espiritual. O versículo que eu vou usar é Hebreus 11, versículo 1, capítulo 11, verso 1 e o verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, a palavra aqui está falando de fé. Fé é um combustível que o cristão tem para poder seguir a sua caminhada. Independente de um quadro de pandemia, igual a gente está passando, ou qualquer outro momento da nossa vida, nós precisamos de fé, que a Bíblia fala que nós temos que crer, todo aquele que crê será salvo. Então, para salvação é necessário que nós venhamos crer em Jesus, né? Nós devemos ter fé. Então, hoje, meditando nesse assunto, né, da pandemia, e veio essa palavra no meu coração, fazendo um comparativo, né, uma analogia, uma comparação, né, com um fato e outro. E o que veio assim, que muitas pessoas estão correndo atrás de cuidar do seu sistema imunológico, de informações, aqueles que estão realmente preocupados, né? Estão procurando vitamina C, vitamina D, sabe que para equilibrar ali o sistema imunológico precisa das vitaminas, precisa de uma qualidade de sono, precisa da prática de exercício físico, algumas coisas que ajudam a melhorar o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é criado para combater o vírus, uma bactéria, alguma coisa que venha contra o nosso corpo. Então, para isso, essa é a função do sistema imunológico. E assim como o corpo físico, a nossa vida espiritual também depende de um sistema imunológico, né? Claro que não está escrito isso na Bíblia, claro que isso é só uma comparação que eu estou fazendo, mas e para cuidar desse sistema imunológico espiritual, nós devemos orar, ler a Bíblia, nós devemos jejuar, nós devemos vigiar, né? Existem coisas que nós devemos fazer, porque muitas pessoas estão preocupando só com o corpo físico. Usam máscara, usam álcool em gel, é muito importante, não pode deixar de usar realmente agora nessa época. É necessário isolamento social, é necessário abrir mão de algumas coisas para se proteger, claro, isso é com certeza. Mas a nossa vida espiritual, ela também precisa de cuidados, ela também precisa de algumas coisas que a gente faça para que a gente, para que quando o mal venha, as situações venham, nosso sistema imunológico espiritual consiga combater, consiga lutar espiritualmente falando. Então, como que a gente faz hoje, passando uma receita aqui que o Senhor, né, colocou no meu coração, como que a gente faz para a gente cuidar do nosso sistema imunológico espiritual? A gente precisa estar enchendo a nossa mente, nosso coração, da palavra do Senhor. A Bíblia fala, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar que Jesus estava passando na cidade. E aquela mulher encheu seu coração de fé e falou, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. E com aquela fé que ela teve, ela foi, atravessou a multidão e tocou na orla de Jesus e de fato ela foi curada. Então você vê que a fé é o que deu saúde, é o que trouxe vida para aquela mulher. E nesse tempo de pandemia, essas coisas, as pessoas estão confiando que estão esperando muito do homem, né? A vacina é importante, o isolamento social, todos os cuidados ali são importantes, né? Mas a primeira coisa assim que a gente precisa estar cuidando mais do que o corpo, não deixar de cuidar do corpo, não estou falando isso, mas mais do que o corpo é a vida espiritual. Hoje nós estamos aqui para ter uma qualidade de vida, nós temos que nos cuidar, independente de pandemia ou não. Mas a vida espiritual, ela vem em primeiro lugar.
Porque se contudo aqui, né, quando chegar a nossa hora, às vezes não é por conta de pandemia, não. Às vezes Deus tem muitos e muitos anos de vida pra gente ainda. Só que ninguém vai ficar para semente. Um dia a gente vai sair desse corpo material e a gente vai viver uma vida eterna. E para isso nós precisamos estar preparados para isso, né? Então, por isso é importante nós lermos a palavra, nos enchermos da palavra, estar com o nosso coração cheio de fé. Eu creio que aqueles que estavam buscando ao Senhor, orou para a pandemia, para Deus ter misericórdia e tal, e acabaram indo. Gente, a chave da morte do inferno foi Jesus resgatou o dia que ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz e foi ressuscitar, ele resgatou as chaves da morte do inferno. Isso está nas mãos do Senhor. Está nas mãos dele, né? Ele resgatou. Então, se alguém vai parte dessa terra, é porque Deus, assim, o cristão é que combateu o bom combate. E por isso foi. Algumas pessoas não se cuidam e acabam indo, né? Mais cedo, mas a Bíblia até fala, né? Pelo fato de você ter fé, isso não significa que você não precisa pôr máscara, que você não precisa se cuidar. Ah, não, eu tenho fé, isso não me pega, não, porque lá em Mateus 4 tá falando, né, que o diabo falou para Jesus: se tiveres, não, perdão. Lá tá falando, né, que se Jesus se jogasse lá, Deus daria a ordem aos seus anjos para que o guardasse. E Jesus falou: não tentará o Senhor teu Deus. Ainda que Deus tenha poder para nos livrar, tudo, não vamos tentar, não vamos cometer abusos, né? No caso, não vamos fazer isso, mas vamos fazer a nossa parte com o nosso corpo físico, cuidar da melhor maneira possível, daquilo que está nas nossas mãos, mas não deixar de cuidar do nosso corpo físico, né? Nosso físico e nosso espiritual. Não vamos deixar de cuidar do nosso espiritual, porque é o mais importante. Esse vale tanto para agora quanto para depois, daqui uns anos a mais, alguma coisa do tipo, né? Esse a gente não deve parar de cuidar. Eu vejo as pessoas falando de tratamento precoce, né? Uma coisa que a gente está ouvindo, além do sistema imunológico, a gente está ouvindo falar muito de tratamento precoce. Muitos, né, deixaram a pandemia chegar para começar a orar, para começar a ler a Bíblia, para começar a querer buscar a Deus. Né? Por algum motivo, alguns pararam, por algum motivo, alguém, as pessoas, ou às vezes nem conhecia Jesus, está conhecendo agora, né? E o tratamento precoce, né, no mundo espiritual falando, é você não deixar a luta chegar para querer se preparar. Você não deixar uma pandemia, muitas pessoas deixaram uma pandemia se estender, crescer, para começar a reconhecer que a coisa estava séria, né? Mas independente de pandemia ou não, nós temos problemas da nossa vida corriqueira. Quando a pandemia acabar, né? Eu creio que todos nós vamos estar com saúde, vão estar comemorando. Muitos vão querer passear para os lugares que não puderam ir, visitar os parentes que não puderam visitar, vão querer fazer tudo, mas não pode se esquecer do Senhor. Deixa a sua fé viva dentro do seu coração. Há momentos que na vida da gente a gente desanima, a gente quer parar, alguns obstáculos chegam na nossa vida, algumas distrações chegam na nossa vida, mas que você possa se despertar para cuidar daquilo que é mais importante que a tua vida espiritual. Não tem nada nessa terra mais importante do que a vida espiritual. Nós temos que cuidar dela assim como nós cuidamos do nosso corpo. A palavra do Senhor diz que Paulo disse nas cartas dele que o exercício físico para pouco se aproveita, né? Então, e mais importa ali a carreira da fé, né? Que é a vida espiritual. Ele estava falando nesse sentido. Então, que nós possamos cuidar, né? Eu vejo nessa palavra também uma outra coisa. As pessoas estão falando de vacina. A gente vai vacinar, né, a pandemia ali, agora você não vê mais falar de casos de H1N1, agora tem vacina, tal, acabou o problema. Vai acabar a pandemia uma hora também. O coronavírus vai acabar também, né? Mas os problemas, as situações da vida da gente vão continuar,
vai continuar, né? Porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Enquanto você viver, nesse mundo vai haver aflições. Tem dia que é dia de choro, mas tem dia que é dia de alegria. A Bíblia fala tempo de sorrir e tempo de chorar. Tem esses dois tempos, tem esses dois momentos. Vai ser um momento, né? A pandemia ali acabou, o pessoal tudo vacinado, vai ser um tempo de alegria. Só que a nossa vida não termina na pandemia ali, né? As coisas, as situações não terminam ali. Então, nós temos outras batalhas que nós vamos passar ao longo da nossa vida, vai vir outros desafios, às vezes não é uma batalha coletiva como está sendo, né? Que a pandemia está instalada no mundo todo, mas você tem sua vida pessoal. Então, não deixar sua fé esmorecer depois que a pandemia acabar, aí as pessoas não sentirem mais necessidade de ler a Bíblia, não, porque agora está tudo bem. Não, nós temos que estar preparados, né? Nós temos que estar preparados, porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós teremos aflições. E lembrar que a vacina ela vai sim criar uma imunização, a gente crê, né, que vai criar uma imunização contra a doença, mas a gente não vai deixar de ter problemas, não vai deixar de ter aflições e lembrar que Jesus fez uma promessa para nós, que quando nós formos para o céu, lá não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Então, a vacina espiritual nossa, para nunca mais dar problema na gente, para a gente nunca mais ter problemas, é o céu. E quantos de nós, né? Quantos de nós estamos lutando, nós estamos buscando a Deus, porque é isso que nós temos que desejar. Mais do que carro, mais do que casa, mais do que relacionamento, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Nós temos que desejar, porque isso vai ser algo eterno. Já pensou? Olha, a gente já viveu um drama lá atrás, né, de uma outra pandemia, que era H1N1, foi menos impactante do que essa, mas algumas famílias vivenciaram esse quadro. Hoje nós estamos aqui, nós temos esse sofrimento. Você já passou algumas outras situações na sua vida, mas você saber que em um momento tudo isso vai acabar. E lá você não vai ter morte, lá não vai ter enterro, né? Que a gente canta aquele hino da harpa, que não vai ter mais enterros, que não vai ter morte, nem pranto, nem dor, que as primeiras coisas foram passadas. E essa é a esperança do crente. Então lembra do sistema imunológico, então lembra do tratamento precoce e lembra da vacina espiritual. Então lembra dessas três coisas. Quando você estiver ali se preocupando com o teu corpo físico, continue se preocupando, continue cuidando, não seja inconsequente, é para pôr máscara, coloca, se cuida, mas lembra a esperança que nós temos, a fé que nós temos, que é a vida espiritual, né? Que é aquilo que Jesus prometeu para nós. Aqui está falando esse versículo para terminar, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós ainda não vimos o final dessa pandemia, nós ainda não vimos a intervenção, né? Eu creio que Deus está intervindo caso a caso, né? Aqueles que Ele, né, tem propósito, Ele está guardando, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da família. Mas nós não vemos o fim ainda dessa situação. Mas vamos usar nossa fé hoje, porque se os cristãos não levantar nesse tempo, que tempo que eles vão levantar? O ímpio está sem esperança. Tem muita gente com depressão, com ansiedade por conta da situação, né? Tem muita gente que está desse jeito, mas ainda, né, é uma coisa preocupante, é uma coisa assim que a gente, né, a gente fica, é normal do ser humano se preocupar, mas vamos ter fé, vamos crer que Deus vai pelejar por nós, independente de vacina, independente das soluções que o governo propõe, independente de qualquer coisa, Deus é soberano, todo o poder e controle está nas mãos dele, e ele pode todas as coisas. Nós vimos um Deus que abriu o mar vermelho, nós vimos um Deus que curou a mulher do fluxo de sangue há 12 anos, ela gastou tudo com os médicos e nada resolveu o problema dela, mas foi um toque na orla, no vestido de Jesus, essa mulher foi curada.
Nós vimos sinais e maravilhas do nosso Deus, nós conhecemos como o nosso Deus trabalha. Que o mundo tenha essa percepção, que o mundo possa ver, né? O quanto Deus age na nossa vida, né? O quanto Deus é poderoso. Que dessa vez, né, seja algo assim que a vitória, né, que nós vamos ver, né, que nós cremos que nós vamos ver, que o mundo possa ser impactado, que nós possamos ganhar alma para Jesus, né? Porque toda coisa ruim tem o outro lado. Tem pessoas que estão se achegando a Deus através da pandemia. Eu não estou dizendo que é algo bom, mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E eu creio que Deus está entrando nos lares, né? Uma maneira da gente tratar do nosso sistema imunológico espiritual é nós tirarmos ali a TV Globo, que está lá noticiando, porque está morrendo, porque isso, porque aquilo. Nós colocamos a palavra dentro da nossa casa, participar das lives da igreja, colocar pregações para você ouvir junto da sua família, começar a colocar louvor, começar assim, sabe, realmente colocar a fé para funcionar. Começar assim a exalar a fé, a começar a aumentar a sua fé, crescer a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Quem chega para Deus tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, sua oração, pedindo para guardar sua família, pedindo para te guardar, não vai ser em vão. O Senhor está ouvindo a tua oração, o Senhor está ouvindo o teu pedido. Deus é soberano, né? O poder, a chave da morte do inferno está nas mãos do Senhor. Não vamos ficar dando ênfase ao Covid, às mortes e tudo mais, não. Vamos crer que o Senhor, Ele está, né, curando já. Profetizar que Deus já está curando, que a situação já está mudando. Vamos abrir a nossa boca para falar aquilo que realmente Deus espera de nós. Atitudes de fé, conversas de fé, se movimentar pela fé. Em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra, espero que os irmãos, né, quero que Deus fale cada um de uma forma. Quando eu vi essa palavra, eu achei muito interessante, porque realmente é uma busca, né, muito grande para cuidar do corpo físico, que é importante, não vamos deixar de lado, mas e o espiritual? Como que nós estamos, né? Nós temos que estar preparados, independente da situação, tal, né? É como se nós estivéssemos levando um susto, um chacoalhão de Deus, mas que nós possamos, quando nós terminar essa pandemia, quando passar essa situação, que nós possamos estar firmes em Deus, na alegria e na tristeza, né? De qualquer maneira, nós possamos estar firmados na nossa fé, que nós possamos estar buscando mais, orando mais, nós possamos estar testemunhando, pregando o evangelho, né? Porque os dias são maus, mas o Senhor é conosco, nós vamos crer, nós vamos comportar diferente do povo de Israel, que nós venhamos comportar como Abraão se comportou, porque Deus pediu o único filho dele, o filho da promessa, né? Aquele filho que ele esperou há anos. E pela fidelidade de Abraão, de confiar em Deus, Deus poupou a vida daquele menino. Então, nós possamos ter a fé que Abraão teve, e nós vamos ver vitória no nome de Jesus. Amém?